boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais essa nossa reunião presencial e online. Hoje nossa irmã Miriam vai nos brindar com uma palestra, eu tenho certeza que é maravilhosa, por causa do tema, aquilo que todos nós estamos precisando hoje em dia, a paciência. Ela vai falar sobre a paciência. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, André. Obrigada, André. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, eu vou fazer algumas reflexões. Tá. Então, vamos lá. O tema da noite de hoje é a paciência, tá? E de uma forma bem tranquila nós vamos trazer, e como eu disse inicialmente, esse tema veio para me ajudar num momento bastante, digamos assim, desafios pelos quais eu estou passando. E Emmanuel nos traz: aquele que conquistou a paciência, ele conquistou, então, a si mesmo. Então, a partir do momento que a gente tem o domínio dessa virtude, nós somos pessoas, digamos assim, extremamente controladas. André, já foi. E que eu estou clicando aqui e apertando, pronto. Aqui não está indo, tá? Então, hoje eu estou utilizando o computador do André. Bom, então, atualmente, o ser humano atravessa uma fase de muita intranquilidade, muitas incertezas quanto ao futuro, de todas as formas, futuro econômico, futuro social, em relação aos problemas trabalhistas, à família, e essa busca inconstante de alguma coisa que ofereça segurança, conforto interior, paz espiritual. Se a gente conseguisse obter esses itens trazidos, nós poderíamos dizer que teríamos uma vida cotidiana mais tranquila. Mas é possível hoje, né, nós termos essa vida mais tranquila? O banheiro estava todo xixi. E que a gente observa uma nova doença que surgiu nestes últimos anos. É uma doença das áreas urbanas chamada doença da pressa. Todos sofremos dela. Ninguém consegue caminhar numa calçada, ir ao trabalho caminhando lentamente, ou dirigindo um carro de forma equilibrada, escutando a respiração. Não, nós estamos sempre correndo contra o tempo. E nessa situação, se a gente observar, nós vemos as indústrias desejando cada vez mais produzir em menos tempo. Então, é aquela correria, né, para alcançar uma meta. Não só as indústrias, como as empresas, cobrando dos funcionários, dos técnicos, né, reduzir o tempo de lazer, o tempo de despreocupação para produção. Na sequência, nós vamos visitar os nossos médicos e observamos que o tempo de nossa consulta, eu constatei, realmente, na quinta-feira, eu fui ao cardiologista e foram 8 a 10 minutinhos apenas. O tempo dele pegar os meus exames, analisar meus exames, dar uma boa tarde, até mais, e fui embora. Não perguntou qual que era os sintomas que eu estava sentindo, se tinha alguma dor mais aguda, nada. Analisou, está tranquilo os seus exames, tem um pouquinho disso aqui, o colesterol está bom, papapá, olhou, né? Os exames laboratoriais, os exames cardiológicos, e acabou. O trânsito não preciso nem falar. Todo mundo hoje em Cuiabá leva, né, no período das 5 às 7 da noite, gasta mais ou menos 20 a 30 minutos para deslocar entre um bairro e outro, coisa que antigamente nós fazíamos em 7, 8 minutos. Né? A mídia, com seus noticiários, geralmente bombásticos, como a gente acompanhou no ano de 2020, durante a Covid, né?
onde era noticiários diários da quantidade de mortos, quantidade de pessoas que já tinham se recuperado, quantidade de pessoas internadas. Aquilo gerava em nós uma extrema angústia. Todo mundo passou a sofrer algum tipo de fobia, algum tipo de medo. Tinha até medo de ver noticiário, né? Além desse medo que nos trouxe o Covid, que é da morte, né? Outros medos hoje estão associados, ligados à saúde, né? Nós temos hoje doenças que não existiam há 30 anos atrás. Essas doenças autoimunes, né? Ninguém sabia, ninguém as conhecia. Essas doenças degenerativas da idade também, né? Hoje nós temos o Alzheimer, que é uma doença praticamente nova, né? E que nos amedronta, porque não existe nenhum tipo de base estudada que eu possa não vir a ter o Alzheimer, né? Qualquer pessoa pode vir a ter o Alzheimer. Além de todos esses fatos, estamos vivendo um momento de incapacidade de estar com o outro, de ouvir o outro. Primeiro, por conta do Covid. Nós temos que verificar se a pessoa na qual a gente quer visitar pode nos receber, né? De cara, muitos amigos nossos não estão recebendo ninguém. Então, você tem que, né, você quer ir na sua cidade, na sua terra natal, visitar os familiares, você tem que ligar antes, coisa que você fazia naturalmente. Avisava, eu estou indo, data tal, né, estou chegando aí. Hoje, não. Hoje você tem que ver, porque de repente lá tem alguém que tenha Covid, né? E a pessoa não quer, ou tem uma pessoa de mais idade. Então, tudo ficou muito restritivo. E nós mesmos, muitas vezes, diante de tantos questionamentos, nós ficamos incapazes de escutar o outro. É um amigo que nos liga, o outro, né, que vai até nós, e nós já ficamos ansiosos quando ele demora muito tempo para contar alguma coisa para a gente. A gente fala, ai meu Deus, já vai logo no final, qual que é o problema, né? É um familiar que liga, a gente já fica ansioso, o que aconteceu por aí, né? E como eu já trouxe, além do medo da perda de emprego, medo de que os nossos recursos não consigam suprir as nossas necessidades, que era um medo de uma pequena minoria há 7, 5 anos atrás. Hoje, a grande maioria de nós, vivendo um momento de grandes, e a maioria pequenas e médias indústrias fechando, pequenos e médios comércios fechando, nós estamos inseguros. O governo também, se ele perceber que não existe uma arrecadação adequada do Estado, do município e do país, ele pode vir a cortar cargos e, mais tarde, cortar salários, né? Ou visto uma recuperação da economia. Então, todo mundo hoje vive um ambiente de insegurança financeira, né? Então, todas essas ocorrências diárias, ou durante uma semana, um ou outro fato, outro que nos advém, né, está afetando o psiquismo, que já estava fragilizado por outras causas, né, e está, depois que a nossa mente, o nosso corpo emocional, ele é afetado por síndromes de pânico, por medos. Essa energia que fica ali parada, congestionando os chakras do corpo emocional, chegam até o corpo físico, nos trazendo doenças mesmo. Muitas vezes sentimos que nós estamos com taquicardia e vamos fazer exame, não é nada, é só uma crise de ansiedade. O outro com insônia, né? Então, tudo isso está nos levando a um estresse que é a consequência do estresse? Como a gente não tem a paciência, a tolerância, o tempo de ouvir, o tempo de nos ouvir internamente, nós ficamos irritadiços, insatisfeitos, frustrados, e depois de um certo grau de irritação, pode vir até a ira mesmo, descontrolada de uma pessoa, gritar com a outra, desabonar a outra dentro de um banco, um ambiente, né, público, e a procura enorme por barbitúricos, por calmantes, por tranquilizantes.
A grande maioria da população hoje só dorme com tranquilizantes. Muitos, né, não conseguem mais ter aquele sono tranquilo. Ou ele não dorme com tranquilizante, ou ele acorda às 2, 3 da manhã com uma insônia, né? O organismo não consegue ter aquele sono gostoso que nós tínhamos antigamente, né? De 6 horas, 7 horas, 8 horas, né? E a gente está buscando também os calmantes para tentar controlar a nossa irritação, a nossa ansiedade, os nossos medos, né? Achando que qualquer desses remédios químicos podem resgatar em nós uma vivência que a gente já perdeu e que a gente pode resgatar até através de técnicas que a gente vai ver daqui para frente, né? Então, como o tema nosso é a paciência, a gente foi buscar... Boa noite, seja bem-vindo. A gente foi buscar o que significa a palavra paciência. Ela é uma junção de duas palavras belíssimas, a paz e a ciência. A paz, então, ela é definida como um estado de calma, de tranquilidade, ou seja, ausência de perturbação ou agitação. E a origem da palavra paz vem do latim pacem, que significa também absentia belli, belli de bélico, absentia de ausência. Então, ausência de guerra, ausência de violência. Então, esse é o significado da palavra paz. Quando não tem violência, nós estamos num clima de paz. Então, de uma outra forma, paciência é a ciência da paz, da harmonia, do equilíbrio e do bem-estar. E também pode ser conceituada como uma virtude na qual nós conseguimos manter um controle emocional diante de qualquer situação, nós lidamos com aquela situação sem perder a calma. Então, nós temos o que diante de uma situação que a gente não perde a calma? A gente tem o quê? A aceitação, tolerância, que é o antídoto da impaciência. E eu achei interessante essa terceira denominação da paciência, que ela está atrelada a algo mental. Olha que interessante. É um estado calmo e tranquilo, que a gente já viu, sem perturbação, agitação, mas que isso é derivado do conhecimento das causas que nos rodeiam ou nos visitam. Se você tem o conhecimento da causa do seu desafio, do seu problema, você consegue racionalmente, né? Você conhece o problema, a sua origem, você consegue ir até a solução. Então, é uma definição da paciência, como se, vamos pegar os sábios, os grandes sábios, Buda, Jesus, Krishna, os profetas, né? Eles, é como se eles tinham uma presciência de todos os problemas do cotidiano. Como eles são espíritos antigos, espíritos velhos, quando surgia qualquer tipo de animosidade na tribo, na região, eles, como conheciam muito bem o comportamento humano, eles já sabiam a causa daquele problema e como solucioná-los. Por isso eles eram pacientes. E a partir do momento que nós, diante de algo que para nós é um desafio que nos torna impaciente, nós temos que ir atrás da causa e como resolvê-la. Eu nunca tinha ouvido falar nessa denominação, essa conceituação. E como eu já trouxe, a grande maioria dos líderes da humanidade, né, como Buda, Jesus, o Dalai Lama, Calvino, Madre Teresa, Papa Francisco, Chico Xavier, Divaldo, todos os grandes líderes, Mahatma Gandhi, como a gente vai ver, né? Eles tinham essa virtude. Eles conseguiam atingir o objetivo deles porque a virtude da paciência era intrínseca à alma deles, ao interior deles. Como a gente conheceu Gandhi, ele, todo o tempo na qual a Índia
queria uma revolução social contra o jugo dos ingleses, ele só pregou a não violência. Durante todos os movimentos que tinha, ele não deixava ter guerra, ele não deixava ninguém derrubar ninguém, ele acalmava os policiais quando chegavam. Então, Gandhi proclamava a doutrina da não violência, a doutrina da paz. Nelson Mandela também, que são dois líderes que nós acompanhamos a nossa vivência, né? Ainda o pegamos vivos, né? Da mesma forma, ele sonhava com a liberdade da África do Sul, do jugo também dos ingleses, né? Foi os dois colonizadores, tanto da Índia como da África do Sul. Ele sonhava. Então, ele passou 27 anos preso, arquitetando, como que a gente falaria, situações de neutralidade em prol de uma possível guerra que poderia advir, ou uma revolução que teria a África do Sul, de querer assassinar, matar os ingleses. Em algumas regiões houveram, né? Os ingleses foram destituídos de suas fazendas, algumas tribos invadiram as fazendas e eliminaram mesmo. Mas isso ele tentou ao máximo, dentro de Cape Town, da Cidade do Cabo, impedir que aquela animosidade se esparramasse dentro do país como um todo. E o Inayakan, ele diz assim, então, a paciência é o segredo dos grandes mestres. Todos eles têm essa virtude. Agora, nós podemos adquiri-la também, como a gente vai ver logo à frente. Aqui traz um resuminho, né? Nós temos que tentar no hábito, até de andar, os nossos passos quando estamos caminhando, tentar não sair correndo, acalmar a respiração, fazer o exercício da respiração 4x4, 4x6, expirar até 4 quando a gente está ansioso, né? Respirar antes de agredir, antes de discutir, tentar, né, usar o racional, como a gente já viu, diante de um problema, diante de um desafio. Quando nós conseguimos instaurar a paciência em nós, nós cortamos o elo nosso com a espiritualidade inferior. Porque eles aproveitam do nosso nervosismo, da nossa impaciência e entram no nosso campo emocional, no nosso campo mental, e muitas vezes que sai da fase do fascínio, pode chegar até a subjugação do nosso corpo físico e a gente achar que a gente está doente e nós não estamos doentes. Na realidade, eles é que estão, através de suas insinuações mentais, nos induzindo a achar que estamos doentes. Então, a paciência, ela é um estado superior da consciência para superar a dor, tanto física como psíquica. E temos também, nesses 4 livros aqui, eu achei trechos interessantes sobre a paciência, né? Nos trazida. Agenda Cristã, por exemplo, André Luiz traz assim: a paciência não é vitral gracioso para suas horas de lazer. Ela é um amparo destinado aos obstáculos. Se tudo está fluindo bem, nós precisamos usar a paciência? Né? Não. No trabalho está tudo tranquilo, em casa está tudo tranquilo. Naturalmente, nós estamos pacientes. Então, ela é um amparo na hora do obstáculo, do desafio, dos problemas. E Emmanuel, no livro Encontro Marcado, também ele traz assim: paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Quantas e quantas vezes, durante um processo longo, você pode abrir mão de um desejo muito grande ou de um objetivo extremamente importante para a sua família, porque ele está demorando a chegar. Digamos, uma pessoa que procura emprego, o outro que quer entender, digamos, um tipo de situação emocional do familiar. O outro está tendo uma dificuldade com um colega de trabalho, alguém, né, no seu ambiente.
Aí ele passa por um período trabalhando a paciência. Não, eu vou deixar falar, eu vou deixar acontecer. Se é um emprego, eu vou entregar meu currículo. Se é um trabalho muito árduo, você vai até 10 horas todos os dias estudando sobre aquele assunto. Mas, muitas vezes, durante esse processo, a espiritualidade inferior, ela entra no sistema e coloca algumas coisinhas, tipo assim, desista, chega. O ambiente está terrível. Se é uma pessoa desempregada, fala, não há emprego na sua área, você já passou dos 70 anos, isso tudo já foi informatizado. Então, eles tentam minar aquele entusiasmo nosso. Então, nós temos que estar atentos a essas influenciações, que pode ser direto através de pensamento nosso, como através de uma pessoa qualquer de nossa família, que eles consigam influenciar e que nos trazem esse lado negativo. E Chico Xavier e Valdo, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, ele traz assim, a paciência é o poder que nos traz ao reino da felicidade. Então, todas as pessoas felizes encontraram a felicidade. Por quê? Porque exercitaram a paciência. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele traz assim, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo ao outro e na sua exemplificação. Então, a pessoa paciente, ele consegue passar para o outro aquela energia de tolerância, de aceitação, de espera, que faz o outro intolerante, impaciente, aprender conosco. Então, a sua alma consegue conectar com a outra e ele, nesse desenvolvimento da fala, do agir, ele entra na sintonia conosco e deixa, né, para trás aquela situação anterior. Que situações nos levam à impaciência? Então, de uma forma resumida, aqui, que é o dia a dia, né, nos é trazido assim: se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que porventura te encontres. Ora, se é você ou é um ente querido que está doente, o que adianta a impaciência? Ela vai só prejudicar o andamento e o tratamento. Estou com um primo que o trator passou no quadril dele, esmagou uma parte do quadril, intestino, estômago, ele está todo costurado, operado. Quando ele começou já a ficar um pouquinho melhor, ele já questionou a esposa dele, e aí? Daqui a uma semana já vai tirar os parafusos? O quadril está todo parafusado. E aquilo começou, ele ficava irritado com a enfermeira, irritado com a esposa. Aí ela dizia para a gente nas notícias, olha, ele já está ficando bom, porque a impaciência dele, a intolerância já está voltando, que é típico da personalidade, né? Então, se você pretende a obtenção de um trabalho profissional, como eu já trouxe, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. A família está sabendo, olha, já coloquei no meu grupo, eu preciso encontrar um trabalho na área de secretaria, na área de mecânica, na área, né, de call center. Se vocês souberem de alguma coisa, vocês me ligam. Então, alguém vai lá, um amigo, fala, olha, um amigo meu está precisando de alguém no call center. Aí eu passo todo dia a ligar para ele. E aí? Seu amigo já deu resposta? E aí? Quando que vai sair? Aquela pessoa que estava nos auxiliar, ela também vai ficando impaciente e irritada, até o momento que ela fala, olha, acabou, não tem mais essa chance. Ou a pessoa vai numa entrevista e durante a entrevista, o entrevistador começa uma sequência de perguntas, ele já fica irritado, já demonstra sua instabilidade emocional e, logicamente, ele já é cancelado para o cargo. Já vai ser entrevistado uma outra pessoa. Se a impaciência te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais amas, senão inquietude e dificuldade em derredor de ti. Da mesma forma, né? Nós estamos trabalhando com um filho que está lidando com droga, não adianta o tempo inteiro eu ficar cobrando dele uma postura. Se é meu marido que está lidando com afastar o álcool, eu tenho que ser paciente, um dia de cada vez. Ajudá-lo, dar o suporte que ele necessita
para ele sair de uma situação longa, de muito tempo, em que ele se adentrou. E não vai ser da noite para o dia. Ele vai conseguir sair. Então, é o exercício da aceitação e da paciência. A impaciência também vem quando nós temos uma necessidade, digamos assim, a gente quer um aumento de salário ou quer uma valorização na profissão e nos é prometido, né, pelo chefe ou naquela equipe, o trabalho, e nada sai. E passam-se anos, você mentalizando. Eu me lembro que isso aconteceu comigo quando eu trabalhava lá na SEMAT, né? E que houve uma valorização de algumas situações de cargo, né? E meu chefe havia colocado para mim e um diretor tirou, colocou para uma outra pessoa. E quando eu fui questionar meu chefe, aquele meu mérito já havia sido distribuído para uma outra pessoa e eu fui até o diretor. Peraí, eu trabalho, me dedico, coisa assim, assim, assado, e por que não eu, né? Aí questionei, ele avaliou meus resultados, falou, realmente, por algum motivo, alguém deslocou aquele seu mérito para uma outra pessoa, mas eu lhe garanto que no ano que vem, para que sair o próximo planejamento, né, de gestão de melhoria, você vai ser enquadrada. Aí eu era jovem paciente, eu respondi para o diretor assim, quem me garante que você vai estar vivo no ano que vem? Ou eu mesma. Se você não pode fazer nada por mim agora, que ainda o plano está em execução, eu vou lhe agradecer. E saí, chateada da sala. O que eu demonstrei para ele? O quanto eu era impaciente. Depois, eu já era espírita, e eu comecei a mentalizar, fazer aquele pensamento dele de pedindo desculpa, mandando energias positivas, né? E isso nunca aconteceu, sabe? Ele veio a sair no final do mandato normal dele e nunca me chamou até a sala dele. Mas a condução da fala, do trato, piorou tudo. E, finalizando esses exemplos do dia a dia, se te revelas esse tipo de intemperança mental nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, ou no banco, ou no INSS, ou eu vou pegar meu voucher, meu vale transporte, o que acontece? E eu não consigo obter, eu posso agredir, eu posso passar na frente e alguém chamar minha atenção, pode gerar briga, né? Muitas vezes pode levar a algum ato mais indelicado. Então, tudo isso nos traz a impaciência. Agora nós vamos ver que é uma coisa ainda mais preocupante, é como ela, depois que o início dela, da impaciência, como a gente vai ver aqui, de uma forma leve, ela se apresenta como pequenas contrariedades e ressentimentos. Alguém não te atendeu, você ficou chateado, né? Veio um protesto interior, nos sentimos ofendidos, desconsiderados, né? Depois vem uma rebelião pessoal, eu já fico chateada, já vou levar para um segundo, um terceiro, já crio um clima, né? Até que tudo aquilo se transforme como em fúria, em raiva. Aí você perde o senso comum, você pode agredir, pode atacar, pode magoar, pode ser com palavras, até mesmo pode, né, num trânsito, por exemplo, se uma pessoa, né, nos corta, nos fecha, e você quase bate o carro, você abre a janela e você fala impropérios, o outro abre a janela, fala outro. Agora não tem mais porte de armas, antigamente todo mundo tinha arma, né? Um pode chegar e pá, e aí mudou completamente a sua vida por causa de uma impaciência, né? Então, a ira, ela começa, como eu trouxe, com melindres, contrariedades pequenas, até se transformar a impaciência numa ira completa. E no corpo físico, como que ela opera? Ela opera tanto no corpo emocional e mental, como no corpo físico. Olha a quantidade de alterações que ela provoca em nós. As suprarrenais vertem em excesso adrenalina na corrente sanguínea. Ou seja, ficamos naquela situação de ataque, de medo, de fúria, né? Temos que correr. O pâncreas produz excesso de glicogênio e o fígado aumenta de volume.
o aparelho digestivo interrompe ou retarda o seu funcionamento. Vocês já experimentaram comer rapidinho durante o expediente? Você só tem 1 hora. Eu tinha lá em São Paulo 1 hora de almoço. Aí você atrasa mais meia horinha para sair, você só tem meia. Aí você pam, 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 pam. Aquilo não dá tempo de fazer a digestão, você fica com aquela sensação ruim a tarde toda de indigestão, né? Então, o aparelho digestivo interrompe o funcionamento, a pressão arterial aumenta. A maioria das pessoas que têm problema de pressão, eles têm que trabalhar a paciência, são ansiosos, nem impacientes. O nível de cortisol aumenta e, com isso, o sistema imunológico fica frágil e não consegue mais defender o nosso organismo. Olha quantos efeitos tem a impaciência. E na saúde mental e emocional, reações compulsivas afetam. Quando nós estamos nervosos, ansiosos, para resolver um problema, o que acontece? Nosso pensamento nubla. Nós temos claridade quando a gente está ansioso e nervoso? Não. Nós perdemos a claridade, que é voltar para o racional, respirar. Como que eu posso resolver isso? É muito grave. Digamos com um acidente de carro, né? Bati meu carro, né? Minha filha que estava ali na direção bateu o braço ou quebrou o braço. Naquele momento, eu não sei nem mais o número do telefone do pronto-socorro, eu não lembro o telefone de nenhum médico amigo meu. Agora, se eu respirar, se eu concentrar na respiração, se eu conseguir ficar sereno, eu vou providenciar tudo para o mais rápido possível ela ser atendida. Da mesma forma, um trabalho, qualquer que seja ele, né? Então, essa reação compulsiva, ela bloqueia a claridade do cérebro e tira a nossa estabilidade emocional. E a reação agressiva também, ela leva o quê? A dor do outro, que nós verbalmente a gente agride o outro, está tentando nos ajudar ou não, né? E pode provocar destruição de laços de família, marido que separa de mulher, né? São sócios que fecham uma empresa, colegas da casa espírita que saem, eu não vou lá porque é uma pessoa dificílima, e por aí vai. Quais as práticas, então, que nos ajudariam a trazer a paciência de volta? Então, nós temos aqui 5 técnicas, rapidinho vou trazer. A primeira delas é a autoobservação, para verificar se, de fato, não estamos supervalorizando demais aquela situação ou aquele problema que nos acontece. Então, está tendo um problema e você, ansiosamente, aquilo ali vira nossa, um paredão. Ai, como que eu vou sair disso? Fica gigante, né? Então, você volta, respira, pensa. Espera aí, qual seria a maneira de eu observa o corpo, como que ele está, se você está respirando curto, se você está pausado, se você consegue falar com alguém, se você pode pedir ajuda. Então, faça a autoobservação e passe a agir com suavidade. Uma segunda técnica é uma análise criteriosa do desafio, que já foi falado lá atrás, de várias formas, sobre todos os ângulos. Então, eu tenho aqui, digamos assim, eu sou um advogado e eu tenho uma situação que foi trazida de alguém que quer destituir alguém de um bem. Aí eu vou olhar os dois lados. Qual que é a parcela daquele, né? Qual que é a parcela deste? Eu vou olhar por cima como se eu fosse um juiz. Então, você passa a olhar o problema de várias vertentes. Alguém trouxe para você, olha, é o seguinte, o seu sócio está te roubando, ele está dilapidando o patrimônio de vocês. Você escutou, você tem uma versão. Aí, você vai fazer o trabalho de auto-observar a si e o outro, se você não foi negligente. Você vai pedir opinião para outras pessoas que já conviveram com ele e você vai usar técnicas de acompanhamento de como ele desenvolve, né, a parte dele do trabalho, se é uma parte econômica, se é uma parte técnica, o que ele está fazendo com aquele bem. Aí você vai ter várias versões, e não só daquela pessoa que te falou. De repente, aquela pessoa que trouxe aquela informação é uma pessoa que não gosta de você, ou não gosta dele, quer prejudicá-lo, ou não gosta de você e quer ver desarmonia, né?
Isso em história de marido e mulher é muito comum, né? Uma pessoa que já não gosta, ela aumenta aquela coisa para você não vir a perdoar, a trabalhar, né, a aceitação e outras coisas mais. Outra forma, se você está vivendo um momento difícil, escolha leituras edificantes e filmes que propiciem a renovação mental e emocional. Eu tenho uma amiga muito querida que passou por um grande estresse agora em agosto. E ela teve que parar de trabalhar naquele mês. E uma das técnicas que ela usou para voltar a ter alegria e rir outra vez foi assistir desenho animado e comédia. Ela parou, ela gosta de aventura, de outros tipos de filme, de filmes psicológicos. Ela falou, não, eu estou assistindo desenho animado. Então, eu assisto comédia quando eu estou mal. Eu pego uma comédia leve, eu pego aquele filme para a família, né? Ou pego filme que é de cavalo, que é um filme de quem cria, né? Bichos, animais, que vão te trazer outra vez ao equilíbrio, à paz, né? Outra técnica que é importante e que realmente tem um efeito imediato é o yoga, o exercício chamado yoga. Hoje nós podemos fazer a yoga online. Coloca lá no YouTube aulas de yoga diárias. Você vai ver N professores trazendo yoga. Aí você vai fazer técnicas de postura, técnicas de respiração, que vai, com o tempo, te levando a fazer um autocontrole, como a gente fala, inconsciente. A hora que a gente percebe, você vem com a respiração de tranquilidade. Você fica na postura e você volta a encontrar o bem-estar. Em São Paulo, que é uma cidade muito grande, em que eu trabalhei quase 4 anos lá, o que eu observei? Na nossa reunião de yoga, tinha muitos homens, muitos executivos de terno naquela reunião. Eles vinham, tiravam o sapato, né, sentavam, puxavam a calça e faziam. Aqui em Cuiabá, isso é muito difícil ver os homens, né, numa prática de yoga, mas lá o estresse e a cobrança é tão violenta que para a pessoa não se desequilibrar e pirar mesmo, e não ir para o barbitúrico, para alguma coisa muito mais forte, ele vai para yoga. Então, tem bastante procura as técnicas, né, de relaxamento. E o outro é a meditação e a oração. O que a meditação faz? Te traz clareza mental. Você fica quietinho, não precisa de nada, pode sentar na cadeira com o pezinho no chão, não precisa sentar em postura de lótus, com o dedinho assim, nada. Senta numa cadeira, se gosta de uma música, põe uma música suave, sem nenhum tipo de fala na música, só o sonzinho. E respira, acompanha, foque na respiração. E tem as técnicas, você pode fazer expirar até 4, expirar até 6, contando até 6. É uma técnica infalível. Você está com um desafio na empresa, desafio na família, pratique a meditação. E a outra que nós sabemos também que é a conexão direta com Deus, que é a oração. Você meditou, você praticou yoga, no finalzinho, entre em contato com o Deus interno, o Deus interior. Né? E aí, nós vamos rapidamente voltar ao equilíbrio. E aqui tem os benefícios que a paciência traz. Eu vou trazer rapidamente, que a gente já viu da impaciência, sempre o contrário, né? Então, tranquilidade para esperar, porque temos o conhecimento da causa, como a gente já viu. A consciência fica clara, desabrocha e você vê o resultado que pode te levar ao resultado do problema, você vê a solução para o problema que você está enfrentando. Por quê? Porque a consciência, que é o nosso eu interior, o self, ele nos ajuda a encontrar a resposta, porque eu estou calmo, eu meditei, eu estou orando. Tomamos, assim, decisões melhores, estamos em paz interior, equilibrados emocionalmente. Ampliamos a nossa resignação, se nós estamos pacientes, diante de coisas que nós não podemos mudar. Não tem situações que é do outro, né? Que não é nossa. É um filho nosso que está desempregado, eu posso, né? Eu não posso, a história é dele, mas eu posso me trabalhar para falar, para ajudar, né? E eu tenho que aceitar, deixar ele, acolhê-lo, que ele está vivendo uma perda do trabalho, ele está triste. E nos acontecimentos cotidianos da vida, a gente já trouxe, né?
E as dificuldades são tiradas de letra, persistência nos projetos de vida, como eu falei, você espera, às vezes, meses para conseguir um emprego, para atingir uma meta, para fazer um financiamento, para conseguir trocar seu carro, vai saindo trocando, você junta uma determinada capital, vai economizando, né? E fora os relacionamentos interpessoais. E para finalizar esse pequeno trecho aqui, que eu gosto muito, é o seguinte, é uma mensagem assim. Quando nós conseguimos trabalhar a paciência no nível lá dentro do nosso coração, que aqui tem Deus, o nosso Deus interno, e nós o encontramos, que muitos chamam de eu superior, outros de inconsciente puro, outros de self, através de uma introspecção, da meditação, da oração, nós entramos em contato com esse canal quando a gente está em dor, nós estamos tristes, um problema muito grande, e a gente consegue. Você chora quietinho no seu cantinho, você entra em contato naquele momento e pede, me dê, você vai trazer o seu problema para o seu Deus interno. Eu estou vivendo isso. O que eu posso fazer diante disso? O que você me indica? Como eu posso solucionar isso? Traga o problema, pode trazer. Então, nesse instante, nós criamos um canal de comunicação conosco, que é nosso Deus interior, e adquirimos um coeficiente de energia da mais pura que nos transforma nesse momento de entrega. Estou entregando para Deus. Deus, o problema é grave. Eu não sei como resolver. Está difícil. Me ajude. Eu não sei o que fazer. Envie para mim uma solução. Está entregando para Deus. Nesse momento está ligada à espiritualidade. Uns falam que está ligado ao universo, né? Você está conectado ao seu mentor, ao seu protetor. Cada um de nós tem um protetor conosco todo o tempo. Então, você faz uma conexão com o universo, com o seu Deus interno e com o seu anjo da guarda. E é uma pleiade junto conosco, né? Então, as situações vão se modificando substancialmente. Eu já vivi isso, posso dizer a vocês, diversas vezes com situações que eu achava até insolúveis. Que eu ia ter apenas que o quê? Quando você não pode mudar, você só pode aceitar. Não, a situação mudou, né? Assim começa a nossa iluminação interior com clareza e, aos poucos, esse coração nosso aprende a lidar com esse canal que todos nós temos e podemos usá-lo, né? Então, e outra coisa que eu acho importante trazer para vocês, que nos livros que a gente tem lido, das pessoas que desencarnam e se encontram já no plano espiritual, nos mais diversos livros trazidos, a espiritualidade superior está nos trazendo, pratiquem a paciência, vivenciem a paciência. Vocês não sabem que ela é a base para todas as outras. Ela te ajuda na fé, ela te ajuda com a coragem, ela te ajuda com a perseverança, ela é a base para exercitem a paciência. E assim, esses espíritos com forças contrárias que atuam no universo, que são reais, os espíritos negativos, desencarnados e encarnados, que agem sobre as pessoas próximas de nós estamos pacientes, criamos uma couraça de proteção, eles não nos atingem mais. E assim, a vitória no bem será sempre um apanágio de almas virtuosas que já praticam a virtude da paciência. Encontram forças para atingir todos os seus objetivos. Então, ela é uma amiga a cantarolar hinos de glória enquanto persistimos. E assim eu finalizo esse tema de hoje, né? Que tem me ajudado bastante, que eu trouxe justamente que eu passava por um grande desafio. Cada vez que eu já ia desanimando, eu voltava a ler, voltava a pegar outro livro e foi se somando, né? E esse material vocês vão encontrar nesse livro maravilhoso do Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos, uma parte dela está toda ali. O Caminho da Virtude. Ele foi presidente muitos anos da Federação de Porto Alegre. E eu sou muito fã do Jason.
O Divaldo Franco, no livro Conflitos Existenciais, ele também traz um capítulo sobre a paciência. O Evangelho, nós temos no capítulo 7 também um trecho grande sobre a virtude da paciência, sobre as causas das aflições. Tá? Então, aí vocês encontram, tem outros que eu peguei também, mas os principais foram esses 3. E eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje na noite. E vou... E vamos, então, passar para a segunda etapa, que é a nossa oração de fechamento. Vamos sentar de uma forma bem confortável, fechar os nossos olhos. Vamos agora sentindo aqui dentro do nosso coração. Vamos respirando, como eu falei, de uma forma bem serena. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, expira. Vamos nos conectando com os nossos amigos espirituais presentes nesta noite, nesta casa de orações. Vamos agradecer a oportunidade da noite de hoje, onde eles nos intuíram para estarmos aqui hoje, de forma presencial ou online, e que possamos todos lembrar, diante de qualquer desafio, diante de qualquer dúvida, a prática desses exercícios que nos levam a vivenciar a paciência. E à medida que ela for se incorporando dentro de nós, nós vamos somando a ela muitas outras virtudes. A virtude da compaixão, da benevolência, da caridade, do amor. Que ela seja, então, a base hoje do nosso exercício diário. Vamos pedir a todos aqueles que não puderam, vamos lembrar dos nossos familiares que se encontram passando por momentos difíceis, amigos, aquelas pessoas nos hospitais, encontram-se por um fio, já julgando que não existe mais esperança de estarem aqui na Terra, que eles possam se amparar pela paciência, que os seus anjos da guarda possam inspirá-los, aos detentos nos presídios, aos governantes de todos os países, aquelas pessoas que estão, em sua grande maioria, se sentindo desalentados, sem esperança, por conta das questões financeiras, as questões de emprego, as questões emocionais, as questões de prover a família. Que Jesus possa enviar uma mensagem intuitiva trazida através de um amigo, de um livro, de um filme, ou de alguém próximo, que o leve a ter outra vez esperança, a vivenciar a paciência, e que todos, então, possamos estar agradecidos pela noite de hoje. Que tenham uma semana maravilhosa, onde possamos trabalhar diariamente essa virtude maravilhosa da paciência. Que assim seja.